Heidegger, Ser e Tempo. Temporalidade e historicidade. A exposição ontológica existencial do problema da história. Todos os esforços da analítica existencial visam a única meta, qual seja, encontrar uma possibilidade de se responder à questão do sentido do ser em geral. Elaborar essa questão exige que se delimite a compreensão do ser, isto é, o fenômeno em que o próprio ser se torna acessível. Ela pertence, no entanto, à constituição ontológica da presença. Somente após uma interpretação suficiente e originária deste ente é que se poderá conceber a compreensão do ser inserida em sua constituição ontológica, e nessa base colocar a questão sobre ela a ser compreendida e sobre as possibilidades dessa compreensão. Embora muitas estruturas da presença ainda permaneçam obscuras em sua singularidade, com o esclarecimento da temporalidade, enquanto condição originária de possibilidade da cura, parece, na verdade, que se conseguirá interpretar originariamente a presença. Expor-se à temporalidade no tocante ao poder ser todo, em sentido próprio da presença. A temporalidade do ser no mundo das ocupações comprovou a interpretação temporal da cura. A análise do poder ser todo em sentido próprio desentranhou o nexo originário entre morte, débito e consciência radicado na cura. Poderá a presença ser compreendida ainda mais originariamente do que no projeto da sua existência própria? Embora não tenhamos visto até agora nenhuma possibilidade de um ponto de partida mais radical para a analítica existencial, levanta-se uma dúvida sobre o sentido ontológico da cotidianidade na discussão precedente. Será que, no que diz respeito ao ser todo, em sentido próprio, toda presença foi de fato levada à posição prévia da analítica existencial? O questionamento referente à totalidade da presença pode até possuir uma precisão ontológica genuína. A própria questão pode ser, inclusive, ter encontrado a sua própria resposta no ser para o fim, a morte. No entanto, apenas o fim da presença, e em sentido formal, apenas um dos fins que abrange a totalidade da presença. O outro fim é o princípio, o nascimento. Só o ente entre nascimento e morte torna presente o todo que se procura. Dessa forma, ficou unilateral a orientação dada até aqui à analítica, apesar de tender para o ser todo existente e de explicar genuinamente o ser para a morte próprio e impróprio. A presença só se faz tema existindo, por assim dizer, para a frente, deixando com isso para trás de si todo o vigor de ter sido. Não apenas se considerou o ser para o princípio, mas, sobretudo, a extensão da presença entre nascimento e morte.
Na análise do ser todo, passou-se por cima do contexto da vida em que a presença continuamente e de algum modo se mantém. Não devemos, então, renunciar ao ponto de partida da temporalidade enquanto sentido ontológico da totalidade da presença, mesmo que permaneça ontologicamente obscuro o que se denomina contexto entre nascimento e morte? Ou não será que, ao contrário, a temporalidade explicitada é que propicia o solo para se dar uma direção precisa à questão ontológica existencial do chamado contexto? No âmbito dessas investigações, talvez seja um ganho aprender a não facilitar os problemas. Haverá algo mais simples do que caracterizar o contexto da vida entre nascimento e morte? Pois ele consta de uma sequência de vivências no tempo. Quando se analisa mais profundamente esta caracterização do contexto em causa e, sobretudo, os seus preconceitos ontológicos, o resultado é curioso e problemático. Nessa sequência de vivências, só é propriamente real a vivência simplesmente dada em cada agora. As vivências passadas e futuras já não são mais ou ainda não são reais. A presença atravessa o espaço de tempo que lhe é concedido entre dois limites de tal maneira que, apenas sendo real cada agora, ela, por assim dizer, salta por cima da sequência dos agoras de seu tempo. É por isso que se diz que a presença é temporal. Nessa contínua troca de vivências, o si mesmo se mantém numa certa coincidência de identidade. São divergentes as opiniões quanto à determinação dessa permanência e de sua possível relação com troca das vivências. Fica indeterminado o ser neste contexto de vivências em troca e permanência. Nessa caracterização do contexto da vida, quer se tenha por verdadeiro ou não, parte-se do fundo da suposição de algo simplesmente dado no tempo, embora evidentemente não seja uma coisa. No que respeita à elaboração da temporalidade como sentido ontológico da cura, evidencia-se que, segundo a interpretação vulgar da presença, em seus limites legítima e suficiente, não se pode desenvolver e nem mesmo se colocar o problema de uma genuína analítica ontológica da extensão da presença entre nascimento e morte. A presença não existe como soma das realidades momentárias de vivência, que vêm e desaparecem um após outro. Esse um após outro também não chega a preencher aos poucos uma moldura, pois como seria possível dar-se simplesmente uma moldura, de vez que só é real a vivência atual? E que estão faltando os limites da moldura, quais sejam nascimento e morte, estendidos como que passou, que está em advento na realidade? No fundo, a concepção vulgar do contexto da vida também não pensa numa moldura que, estando fora da presença, se abrangesse, mas procura com razão essa moldura na própria presença. Toda tentativa de se caracterizar ontologicamente o ser entre nascimento e morte, tomando como ponto de partida ontológico implícito a determinação desse ente como algo simplesmente dado no tempo, está fadado ao fracasso.
Aqui nós vemos a reflexão de Heidegger, que vem em nosso encontro. Quando ele fala, ele quer recuperar o sentido ontológico dessa presença na cotidianidade. Uma presença, uma proposta sempre atual dentro da filosofia. A filosofia procura sempre caracterizar isso como seu objeto primordial. Esse sentido, quando se fala em ontologia, tem a historicidade, porque a historicidade não é algo simplesmente que passou, mas ela vive no tempo, né? Os exemplos vemos na história recente do mundo, a historicidade recente do mundo, do país, né? Em que ela remete a fatos do passado. No Brasil, remete à ditadura militar, e no mundo remete aos regimes totalitários da Segunda Guerra, e mais anteriormente ao período bonapartista, né? da Revolução Francesa, que mudou, que fez essa moldura do nosso tempo. Então, essa proposta de Heidegger, de querer algo puramente, né, é sempre uma proposta que nós vimos lá, sempre problemática nos dois sentidos. Ele quis, dentro de uma perspectiva ontológica maior, que engloba uma ética rígida e uma visão, vamos dizer assim, para ficar bem, né, questão brasileira militarista, né, da ordem, que deu problemas, né, geraram ditaduras, perseguições, né, e ao mesmo tempo essa recuperação da cotidianidade que atualmente as pessoas vivendo só o momento, o aqui e agora, e querer realizar tudo, justifica a violência urbana, porque atual, no sentido microscópico das pessoas, de querer se impor, porque ela tem de se realizar a todo custo aqui, porque é só nessa cotidianidade que ela se realiza. Então, a violência, quando alguns momentos aquelas perspectivas de realizações pessoais suas não se realizam, gera uma certa revolta. Tem os dois lados, né? O lado macrocósmico e o lado microcósmico, que agora estão em conflito, né? Estão exigindo várias contestações a níveis políticos, até uma guerra que se assemelha a uma guerra mundial, que foi altamente destrutiva, né? E situações microscópicas no relacionamento de pessoas que querem impor a sua visão e não aceitam certos ordenamentos, né, que são necessários, uma hora vão ter, né? E em nome desse passado. Então, essa perspectiva ontológica da presença originária, que sempre Heidegger está remetendo aqui, é uma presença problemática que nós sempre vemos refletindo, e é ponto básico. E o cristianismo, dentro do cristianismo, daquilo que nós conhecemos, não dos dogmas, ele tem em vários momentos a solução para essa conexão. Isso que nós vemos sempre refletindo nesses nossos encontros. Quem quiser ver, é só depois acompanhar os outros vídeos nossos, né? Nós estamos melhorando tecnicamente, apesar a qualidade técnica ainda falha, devido à nossa falta de recurso, mas com boa vontade ouvindo, vão entender essa nossa perspectiva, que ainda é atual. Boa tarde.